Olá, concurseiros! Que tal ter acesso a 6.000 questões comentadas das disciplinas essenciais para concursos públicos? Esse é o mais novo projeto do Acerte Concursos. Os professores Alan Vinícius, Luzana Pedreira, Luiz Ulbricht e Wagner Aguiar estão juntos em um super curso online para resolver passo a passo 6.000 questões comentadas de concursos anteriores. Saiba mais sobre esse curso no site do Acerte Concursos. Acesse www.acerteconcursos.com e matricule-se agora. Olá, alunos e alunas! Chegando aí para mais um grande bloco de questões, especialmente para você que está neste momento nas salas do Acerte Concursos, aguardando a aula iniciar no Cine Acerte. Em especial também para você que me acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Muito importante ainda para você que está exatamente no Course Box como meu aluno VIP, muito legal. Vamos nessa, vamos dar continuidade aqui às nossas questões. Se você ainda não me acompanha pelas redes sociais, imediatamente, neste momento, anote todos os meus contatos. E-mail prof.alanvinicius@gmail.com, tá certo? Bom, WhatsApp de dicas, 71984911908. O que é que você deve fazer aqui? Você deve mandar uma mensagem com o seu nome, com o seu município, além do seu nome e do seu município, você deve mandar ainda o concurso que você está se preparando. Bastante importante estas informações. O nome, o município e o concurso que você almeja. Mande também, ou melhor, clique na minha fanpage e curta a página, o Instagram ainda, @prof.alanvinicius, super importante. YouTube é o Alan Vinícius Professor. Combinado? Beleza? Vamos para a resolução de nossas questões. Questão de número 51. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 88, assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com base nisso, o Estatuto da OAB, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, estabelece que para exercer a advocacia é necessária a aprovação no exame da ordem. A norma constitucional mencionada, portanto, é de eficácia. Atenção, olha só. Quando a gente fala da eficácia das normas, 3 grandes grupos ganharão destaque. Nós temos aquelas normas de eficácia plena, nós temos as normas de eficácia contida e nós temos as normas de eficácia limitada. Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Veja comigo o seguinte detalhe. Norma constitucional, norma constitucional, norma constitucional. A norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida, as duas são auto-aplicáveis. Ou seja, tanto a de cá quanto a de cá, elas possuem aplicabilidade direta, ou seja, a norma constitucional por si só é suficiente para a produção de efeitos, e se ela é suficiente, não depende da atuação do legislador, então ela é imediata. A diferença entre as duas está na possibilidade da norma de eficácia contida. Elas podem sofrer restrições. Lógico que essas restrições elas já são determinadas pela própria norma constitucional. Então a diferença está neste ponto, porque esta aplicabilidade é integral justamente por não sofrer as restrições, enquanto que a que está na parte de baixo ela já é não integral na medida em que ela pode sofrer restrições. Então, estes são detalhes marcantes. Essa norma de eficácia limitada, por outro lado,
ela não consegue produzir todos os seus efeitos até o surgimento de uma lei. Então, esta lei, ela amplia a produção de efeitos. Aqui vai um detalhe, ela não gera produção de efeitos, porque os efeitos já existiam. Eles apenas estavam reduzidos. Então, aqui, a aplicabilidade da norma de eficácia limitada é uma aplicabilidade indireta, mas existe. Ela é imediata, ela é diferida, justamente postergada, porque depende da atuação do legislador. Mas não é que não se produza nenhum efeito aqui. Aqui existem efeitos, mas estes efeitos são efeitos reduzidos. Este fator é um fator extremamente importante. Efeitos reduzidos. Tá certo? Traçado esse cenário, voltemos à análise da questão. Assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Olha como se fala, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se fosse até aí, a norma seria de eficácia plena. Mas a partir do momento que eu digo que só pode ser advogado que é aprovado no exame da OAB, eu estou diante de uma restrição. Então, se a norma tinha aplicação, ela era auto-aplicável, e sofreu uma restrição no meio, essa norma é uma norma de eficácia contida, exatamente quando se fala atendidas as qualificações profissionais que a lei, como eu brinco, vier a estabelecer, e no caso especificamente do Estatuto da OAB, ela apareceu, que é justamente a aprovação do exame de ordem. Então, 51, letra A. Questão de número 52. Questão de número 52. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os itens a seguir de acordo com a Constituição. O direito à liberdade de reunião é garantido pela Constituição, sim, desde que exercido de forma pacífica, verdade, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia autorização, errado. Não precisa de autorização. O que precisa é de prévio aviso às autoridades competentes. É o que se determina no artigo 5º, no inciso 16 da Constituição Federal. Vamos lá. 2. As atividades das associações podem ser suspensas por decisão judicial, mesmo que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Isso é verdade. Tá certo? Agora, se fosse dissolução compulsória, também seria por decisão judicial, mas essa decisão ela precisaria estar transitada em julgado. 3. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, usufrui da impenhorabilidade no que se refere ao pagamento dos débitos decorrentes da sua atividade produtiva. Sim, é justamente o artigo 5º no inciso 26. E o brasileiro naturalizado não poderá ser extraditado, ainda que tenha cometido crime comum antes de ter adquirido. Então, o problema está no ainda que. Em regra, ele não é extraditado, salvo em 2 circunstâncias. Crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Nesse caso de tráfico de drogas, tanto ocorrido antes quanto após a naturalização. Então, 2 e 3 corretos, então estão certos. 2 e 3 nós ficamos com a letra C, tá certo? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, galera. Questão de número 53. Julgue o item subsequente referente ao conceito e classificação da Constituição e a aplicabilidade das normas dispostas na Constituição Federal de 1988. O direito fundamental à liberdade de crença é norma de eficácia limitada, pois conforme a lei, olha só, pode impor o cumprimento de prestação alternativa no caso de crença ser invocada contra dispositivo legal. O que é que se fala? A questão está mencionando o artigo 5º em seu inciso 8º.
que assim aduz: ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, salvo se as invocar para o cumprimento de obrigação a todos impostas ou de prestação alternativa fixada em lei. Ou de prestação alternativa fixada em lei. Olha só, neste caso, olha o que ele está dizendo: que ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, salvo se as eximir de cumprir a obrigação ou a todos imposta, ou de prestação alternativa fixada em lei. Então, me entenda, a norma ela é auto-aplicável. Então, norma auto-aplicável. Porque a lei ela não é necessária para que a norma produza todos os seus efeitos. Não. A norma, aqui o que é que se tem? Que a atuação do legislador não é uma atuação para ampliação. A atuação do legislador é uma atuação restritiva. Porque quando se fala assim, salvo se as eximir de cumprir a obrigação legal a todos os impostos, ou de prestação alternativa. Só que pode ser qualquer prestação alternativa? Não, aquela que estiver fixada em lei. Então isso restringe, mas a norma já era auto-aplicável. Então esta norma constitucional é uma norma de eficácia contida e não uma norma de eficácia limitada. Portanto, a questão de número 53, a resposta é a letra E. Vamos nessa, galera, a questão de número 54. Jean, nacional francês, residente no território brasileiro, procurou um advogado e solicitou que fosse esclarecido que direitos a ordem jurídica brasileira lhe assegurava. Mais especificamente, se possuía direitos fundamentais e direitos políticos. Muito simples, veja só, ele é nacional francês, residente no território brasileiro. Então, Jean, ele se enquadra como um estrangeiro residente no país. É um estrangeiro residente no país. Por se tratar de um estrangeiro residente no país, primeiro, ele é estrangeiro. Se ele é estrangeiro, ele não possui direitos políticos. Agora, ele é titular de direitos fundamentais. Então, possui, ele é titular de direitos fundamentais, como é o caso, por exemplo, do direito à vida. Agora, eu não posso dizer que ele tem todos os direitos, porque, por exemplo, quando a gente fala na ação popular, é um instrumento conferido aos cidadãos. E para ser cidadão tem que estar no gozo dos direitos políticos. Então, não é qualquer direito que esse cidadão francês ele terá. Então, possui direitos políticos, já está errado daqui, e fundamentais idênticos aos dos brasileiros naturalizados, não. Isso seria se fosse um português equiparado, que a gente classifica no ordenamento como quase nacional. A gente vai ver isso em meses subsequentes. Não possui direitos políticos, beleza, e fundamentais de qualquer natureza. Errado, porque os fundamentais, eles existem. Possui direitos fundamentais em extensão inferior à dos brasileiros, mas não direitos políticos, certíssimo. Possui direitos fundamentais idênticos aos dos brasileiros, mas direitos políticos inferiores, e possui direitos políticos? Não possui, então 54, ficamos com a letra C. Questão de número 55. Sobre os direitos dos cidadãos, avalie as afirmativas a seguir. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Esse é o inciso 13, esse é o inciso 14. Lembrando que todos do artigo 5º. E é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Está correto 1, 2 e 3. Questão 55. Esse item é justamente o inciso 15. Todos eles estão condizentes com o texto constitucional,
Portanto, 55 a resposta é a letra E. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo, rumo, rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço! Olá, concurseiros! E aí, adoraram a aula? Quero aproveitar esse intervalo para dar um recadinho. Você pode ter acesso a centenas de horas de videoaulas com os mesmos professores do Acerte Concursos para estudar em casa, no trabalho, no domingão, a hora que você quiser. Conheça o sistema Aluno VIP do professor Alan Vinícius. Todos os meses, novos cursos online entram na programação. Vai lá na recepção e procura saber como aderir ao sistema VIP do professor Alan Vinícius agora, ok?